Olá, hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma reflexão que eu acho que vale muito a pena a gente trazer isso para os nossos internautas, para os nossos assinantes, para os nossos seguidores. O título seria O Mito da Ciência Neutra. A maioria das pessoas tem uma ideia de que a ciência médica, a ciência em geral, ela é neutra. Ela é feita sempre buscando a verdade, pela verdade, somente a verdade. É verdade, isso deveria ser, isso é o ideal de ciência. Só que isso não acontece. Não acontece nunca em nenhum de nós que somos cientistas ou que somos produtores de ciência, em nenhum dos campos da ciência. E também a área de saúde não é nenhuma área privilegiada. Isso também acontece, ou seja, não há uma ciência de saúde, uma ciência médica, uma ciência biomédica neutra. Não há. E isso é importante para a gente perder o romantismo, porque as pessoas leigas têm uma ideia de que tudo que a ciência fala é absoluto. E na realidade isso não é uma verdade. Isso é uma verdade, uma meia-verdade, uma verdade relativa. Porque a ciência é feita por pessoas, e essas pessoas têm as suas crenças, os seus vieses, as suas tendenciosidades. Então hoje eu quero falar, não genericamente, mas eu quero fechar o nosso foco nas pesquisas científicas na área de práticas integrativas e complementares, que é o nome moderno que no Brasil a gente adota para terapias alternativas ou medicinas alternativas, enfim. O nome que se adota no Brasil atualmente é práticas integrativas e complementares. Pois bem, recentemente surgiu uma polêmica grande na Inglaterra, onde um pesquisador bateu de frente com o príncipe Charles. Quer dizer, todo mundo sabe que a família real se trata com homeopatia. E esse pesquisador, ele publicou muita coisa dizendo que a homeopatia não funciona. Aliás, ele é um pesquisador alemão que a gente não sabe muitos detalhes, mas ele meio que saiu da Alemanha, não se sabe porquê, e foi para uma universidade da Inglaterra, pouco conhecida, até então pouco conhecida, e isso eu estou falando de 20 anos atrás, chamada de Universidade Exeter. E esse pesquisador alemão, que veio parar nessa universidade, projetou essa universidade para os píncaros da área de saúde, da área de medicina alternativa, projetou muito, mas muito mesmo. Essa universidade começou a ser olhada com outros olhos, começou a ser observada, e tudo que aquele laboratório desse pesquisador fazia e publicava, começava a chamar atenção. E era uma coisa interessante porque hoje ele conta com mais de 700 papers, mais de 700 artigos publicados. Isso é uma coisa inédita, no mundo é muito difícil você ter uma produção científica dessa. Aí você se pergunta, mas será que ele fez tanta pesquisa assim? Será que ele domina a acupuntura, a homeopatia, fitoterapia? Será que ele domina todas as áreas das terapias alternativas? Não. Pois é. Curiosamente, ele faz estudos meramente e exclusivamente teóricos, chamados de revisões sistemáticas. E com essas revisões sistemáticas, que ele faz de tudo e por qualquer assunto na área de medicina alternativa, ele começou a ter volume de produção. E em ciência, você começa a produzir muito e as revistas também começam a ter a sua atenção chamada pelo teu volume de produção. Sem falar que há uma tendenciosidade na área de saúde internacional de publicar mais artigos na língua inglesa do que nas outras línguas. Então ele publicava na língua inglesa, então o volume era muito grande e isso começou a chamar muita atenção. E o que são revisões sistemáticas?
é você levantar todos os estudos que existem sobre um determinado tema e você estabelecer critérios para aquele levantamento. Então você diz, ó, o levantamento é feito só com homens, o levantamento é feito de tal data, o levantamento é feito com esse tipo de terapia, bem específico. Você começa a dar critérios, por isso é que se diz revisões sistemáticas, elas são muito rigorosas e criteriosamente produzidas. Muito bem, essas revisões sistemáticas, elas pegam estudos todos, com falhas ou sem falhas. Isso é que está o viés. Lembra do título do nosso bate-papo hoje, quer dizer, o mito da ciência neutra? Pois bem, quando você faz uma revisão sistemática dessa e pega todos os estudos que tem, bons e ruins, o resultado dessa sua revisão precisa sair. Ela recebe um tratamento estatístico também. E você precisa dar uma conclusão. Ou seja, você vai falar sobre acupuntura para parar de fumar. Aí você pegou 100 estudos. Desses 100, só 3 eram muito bons. Os outros 97 eram muito ruins. Mas você pegou tudo, porque você quer publicar, você quer ficar famoso, você quer projetar a tua universidade para que você tenha um status acadêmico dentro da tua própria universidade, dentro daquele próprio país que lhe recebeu, porque ele era alemão, não esqueçam isso. Ele foi para a Inglaterra. E, consequentemente, projetar a si próprio, e com isso, a moeda de troca em ciência é mais financiamento, ele consegue mais financiamento para o laboratório dele, em primeiro lugar, e para a própria universidade. Então há um interesse aí, geral. E aí, esse sujeito, ele não sabe sequer enfiar uma agulha de acupuntura, ele não sabe sequer prescrever uma homeopatia. Ele é um teórico por excelência e resolveu explorar um filão legítimo, verdade seja dita, um filão ilegítimo dentro da área científica, mas fazendo estudos meramente teóricos. E, como eu estou falando, ele pegava tudo. Ele não ia colocando nos critérios retirar aqueles que tinham problemas metodológicos, problemas de elaboração, muitas vezes grosseiros. Então, se você pega 97 estudos ruins, 3 bons, mistura tudo, submete a técnicas de estatística, a conclusão vai ser ruim. Estão entendendo? Estão acompanhando o meu raciocínio? Pois bem, era assim que ele fazia. E é assim que ele continua fazendo. Ele pega todos os estudos que existem, coloca tudo dentro do mesma cesta e faz a conclusão dele. Agora, o pior não é isso. Porque quando você pega essas revisões todas, de todos esses estudos, você faz uma revisão sistemática e dá a sua conclusão. E nada impede de eu ou você pegar estudos e fazer uma outra revisão sistemática e filtrando, colocando um filtro melhor. Ou seja, aqueles estudos que são mal executados, mal elaborados, mal desenhados, que têm forte tendenciosidade, fortes vieses, problemas científicos inerentes ao trabalho. Se a gente tirar e fizer uma outra revisão sistemática, não tem problema nenhum. É até mais razoável, é até mais sério a gente fazer dessa forma. Mas aí vamos supor que num universo de 100 estudos, nós só consigamos 3, de novo. A gente faz uma revisão sistemática com 3, mas pelo menos essa é decente. Essa mostra que as outras todas, porque numa revisão sistemática você tem que dizer por que você excluiu. Você tem critério de inclusão e de exclusão. Então você tem que dizer que você excluiu, você levantou 100, mas excluiu 97, porque essas 97 tinham problemas graves de elaboração de metodologia científica. E você só ficou com 3, e as 3 realmente eram boas, e a conclusão foi que a acupuntura era bom para tabagismo. Você pode fazer isso também. Mas, pois bem, vai lá que você fez como ele, né? Fez lá a tua revisão sistemática, como ele fez para tabagismo, pegou lá os estudos e chegou à conclusão de que era ruim, que não servia. Muito bem. Hoje em dia nós temos um novo paradigma, que é um novo, entre aspas, porque é um novo velho, que é a chamada prática baseada em evidências científicas. Então a gente ouve falar de
medicina baseada em evidências científicas, enfermagem baseada em evidências científicas, tudo baseada em evidências científicas. É óbvio que na área de saúde nunca poderia deixar de ser assim, mas é um novo termo, é um novo paradigma para uma situação que nunca deveria deixar de existir. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. O que hoje chama-se de medicina baseada em evidências ou prática baseadas em evidências científicas são práticas clínicas, ou seja, você vai administrar determinado tratamento, seja medicamentoso ou não, para uma determinada doença, baseado em conclusões científicas, que são retiradas dessas revisões sistemáticas, através de um estudo muito específico chamado meta-análise. O que são as meta-análises? As meta-análises são o santo graal da medicina baseada em evidência. Toda prática baseada em evidência, em todas as carreiras da área de saúde, elas mamam, elas sugam e elas fazem a sua praxis baseadas nas conclusões de meta-análises. Então, o que é efetivamente a meta-análise? A meta-análise são várias revisões sistemáticas, que eu já tinha explicado antes, que são aqueles levantamentos de estudos que existem e você utiliza critérios. Então você pega várias revisões sistemáticas já prontas com as suas conclusões. Junta, vamos supor, de novo, acupuntura no tabagismo. Então vamos supor que existam umas 5 revisões sistemáticas, não é? E dessas 5, vamos supor que 4 falam mal da acupuntura, dizem que a acupuntura não resolve, não adianta, não é útil para parar de fumar. Essa foi a conclusão dessas 5 revisões sistemáticas, de 4 de 5. Só uma foi boa. Aí você pega todas essas conclusões e submete a uma técnica de estatística, a submete a cálculos estatísticos, para poder analisar o peso da verdade de cada uma dessas revisões sistemáticas. Mas lembrem-se que muitas dessas revisões sistemáticas foram feitas com defeitos já no seu nascedouro. Elas já são enviesadas no nascedouro. Então, vai ser o quê? Uma conclusão, você vai fazer uma meta-análise, quer dizer, você vai pegar essas 5 revisões sistemáticas, 4 são ruins, só uma boa, vai espremer, vai submeter uma técnica de estatística pesada, que vai dar uma conclusão ruim. E aí, como a prática baseada em evidências se utiliza das meta-análises, vai bater o martelo dizendo, não, tá aqui, ó, foi feita uma meta-análise que levantou 5 revisões sistemáticas e chegou-se à conclusão de que a acupuntura não é boa para dependência química do tabagismo. Ou seja, perceberam como é enviesado, como é tendenciosa essa conclusão? E ela vai virar uma sentença de um juiz, como se fosse uma sentença irrecorrível. Porque a meta-análise é tida como o santo graal da medicina baseada em evidência. Mas se você, nosso internauta, se você é especialista em acupuntura, que está nos ouvindo, você paciente que está nos ouvindo, se você não sabe desses detalhes, você não vai conseguir refletir e questionar essa conclusão dessa meta-análise. Então, se você faz uma revisão sistemática baseado em estudos falhos, as conclusões serão falhas. E se você pega meta-análise, ou meta-análises, mais de uma você pode fazer, baseadas em revisões sistemáticas falhas, vai ser o quê? A conclusão dessa meta-análise vai ser falha. E aí, a prática baseada em evidência também vai ser enviesada, vai ser falha. Então, essa hoje foi o bate-papo que eu queria, a discussão que eu queria trazer à tona para vocês, mostrar apenas um lado dessa falta de neutralidade científica. Porque a gente pensa que não, a ciência é neutra. Não, não é neutra. E aqui um famoso professor da PUC do Rio de Janeiro, Hilton Japiaçu, já escreveu um livro sobre o mito da neutralidade científica. Então a gente tem que perder um pouco do romantismo e procurar entender metodologia científica para podermos julgar melhor os estudos, antes de simplesmente lermos meta-análises e
concluirmos algo altamente enviesado, altamente tendencioso, porque não entendemos como é feita a meta-análise e como é feito as revisões sistemáticas. Agora vocês já sabem e já podem questionar os estudos na qual aquela meta-análise se baseou. Até a próxima.